Hoje nós vamos falar sobre a derrubada de um OVNI no Alasca. Será que de fato isso aconteceu? Ou será que tem alguma coisa por trás? Porque se eu me lembro bem, se tem uma coisa que os governos fazem muito bem é esconder, é ocultar o caso. Se você, por exemplo, teve um caso no Brasil, eu não vou poder nem falar aqui que é muito recente, de uma nave alienígena que caiu numa região do Rio de Janeiro, onde foi se acionado o exército, tá? E pessoas relataram seres humanoides, não vou dizer correndo, né? É como se estivesse em cima de um hoverboard, né? Levitando pela floresta, algo tecnológico que é desconhecido aos seres humanos. O exército foi acionado, teve dois helicópteros de guerra sobrevoando a floresta. O exército foi acionado, o perímetro foi afastado. E, cara, você não vê uma notícia. Você não vê uma notícia. Você não vê nada, nenhum jornal falando nada. Né? Tanque de guerra na rua, né? Você não vê ninguém falando nada. Agora, alguma coisa acontece no Alasca, um monte de gente da coletiva de imprensa, né? Um monte de gente fala que derrubou um objeto, não sei o que, não sei o que, não sei o que tem a ver com OVNIs. Então você vê o seguinte, o governo, quando precisa, ele esconde muito bem as informações. Esconde muito bem. Por exemplo, um caso de Roswell, onde caiu um disco voador, eles falaram que era um balão meteorológico, né? Inclusive, o fazendeiro que tirou foto, essa foto foi parar no jornal. O jornal da cidade publicou e entregou o jornal na porta de cada pessoa com a foto do alienígena, né, caído, a nave destroçada. O exército ele gerou um perímetro na cidade inteira. Ninguém podia entrar na cidade nem sair, a não ser do próprio exército. O exército foi de porta em porta confiscando o jornal das pessoas e vasculhando a casa para ver se encontrava, isso em Roswell, se encontrava mais evidências ou algum outro tipo de jornal, foto, seja lá o que for. O exército ele colocou uma cidade inteira, eu não posso nem falar a palavra aqui, tá? Mas em perímetro, porque simplesmente tinha essa foto de OVNIs. E aí depois confiscaram o jornal. O jornal foi comprado pelo Estado anos depois, claro, né? Mas aí apareceu um jornal no dia seguinte falando que não tudo se passava de um balão meteorológico, não sei o quê. Confiscaram a foto do fazendeiro, tudo. Então, assim, no caso de Roswell, teve muita ocultação de evidências. O caso do ET de Varginha, muita ocultação de evidências. Eu não posso nem falar desse termo aqui, que é algo muito recente. Então, você imagina o seguinte, toda vez que aparece um OVNI de verdade, os caras anseiam por ocultar as evidências. Agora, essa história do Alasca, tá todo mundo com a boca no trombone. Todo mundo tá com a boca no trombone, falando que derrubou algo super rápido, não sei o quê. Todo mundo com a boca no trombone. De duas, uma. Ou isso aqui é uma agenda alien, que os caras estão doidos para falar que existe alien, e eu não acho que é agora, eu não acho que é agora, mas pode ser que seja, ou de fato isso aqui tem a ver com algum satélite russo, alguma coisa chinesa, alguma coisa por trás que os caras sabotaram, meu irmão. E pode ser que tenha sido. Essa entrevista, deixa eu colocar aqui para você poder ver, ela é basicamente isso, ó. Você vê, tá? Tanto do Pentágono Casa Branca, os caras falando, ó, sobre essa questão, sobre o comando do presidente dos Estados Unidos, os caças de comando da aeronave, ele vai falar aqui agora, derrubaram com sucesso um objeto voando em alta altitude na costa norte do Alasca. Tá? E aí fala o seguinte, aí vai passando isso aqui. Estamos chamando isso de objeto porque essa é a melhor descrição que temos agora. Né, o cara falando. Não sabemos quem é o dono, se é propriedade estatal, corporativa ou de propriedade privada. Queremos enfatizar novamente que não sabemos qual entidade possui esse objeto. Não há indicação de que seja de uma nação, de uma instituição ou de um indivíduo. É claro, se for da China, ele vai colocar a bandeira da China no lugar? Claro que não, né, meu irmão? Isso é mais do que óbvio, né? Foi detectado ontem novamente, né? O NORAD enviou aeronaves para observá-lo e ver o que era. Em seguida foi tomada a decisão de derrubá-lo. Né? Provavelmente não obteve contato inteligente com a nave. O objeto era do tamanho de um carro pequeno, portanto não era semelhante em tamanho ou forma ao balão de vigilância de altitude
que foi derrubado na costa da Carolina do Sul, dia 4 de fevereiro, tá? Falando sobre isso. E não entendemos o propósito completo, não temos nenhuma informação que confirme o propósito declarado desse objeto. Esperamos ser capazes de recuperar os detritos, já que eles caíram não apenas dentro do nosso território. Mas nós acreditamos ser água congelada, então um esforço de recuperação será feito. Conseguimos colocar alguns aviões de caça em volta dele antes de dar a ordem de derrubá-lo. E a avaliação dos pilotos foi de que não era tripulado. Né? Ok, bem, era o objetivo certo, então não era uma aeronave entre si. O que eu acho? Aí vai falar sobre a experiência e tal. O que eu acho que é essa nave aqui, tá? Vou falar para vocês. Provavelmente, isso aqui não é um disco voador, pessoal. Não é um disco voador. Se fosse um disco voador, o exército estava caladinho. Tava todo mundo. Não teria coletiva de imprensa. Não teria. Lembra do caso do americano que morou no Alasca e ele filmou gigantes na montanha? Eu já até noticiei isso aqui no canal. Meu irmão, em menos de 48 horas, o cara que filmou e publicou na rede social do Teco Teco, em 48 horas o cara faleceu. E todas as informações foram apagadas. O que manteve as informações foram o backup de outras pessoas. Então, eu digo para vocês o seguinte, só para vocês terem ideia, se fosse OVNI, não teria coletivo de imprensa. Provavelmente, isso aqui tá com cara de ser algum drone da China ou da Rússia que estava sobrevoando o espaço aéreo americano. E aí a coisa ela é muito pior do que você imagina. Porque a China, quando mandou aquele balão de... aquela balão espião para os Estados Unidos, qual que era a ideia da China? Isso eu falo, os caras secretários de defesa dos Estados Unidos, qual que era a ideia? É saber se os mísseis mandados pela China conseguem chegar nos Estados Unidos. É saber se a China mandar uma bomba nuclear nos Estados Unidos, ela de fato vai chegar lá. Então esse balão foi para isso. O drone já é algo mais inteligente. Ele sobrevoa uma certa altitude e é mais inteligente. E eu penso o seguinte, pode ser russo, pode ser chinês, pode ser uma nave que está coletando dados tanto para a Rússia quanto para a China. Não tem nenhuma, é óbvio que eles não vão colocar nenhuma evidência na nave justamente para não associarem outro país. E deve estar se medindo se a distância efetiva dos mísseis, se eles conseguem ou não conseguem chegar nos Estados Unidos. Aí você fala, mas você está ficando maluco, isso aí seria uma terceira guerra mundial. Sim, uma terceira guerra mundial. E você pode esperar que ela vai acontecer e será na nossa geração. Porque simplesmente todos os governos estão rugindo. O mundo está entrando numa grande crise financeira, uma grande recessão. Nós temos uma sociedade doentia e simplesmente pessoas tiranas no poder. E você pode perceber que num piscar de olhos, pelo lado da Rússia, pelo lado da China ou pelo lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos não é os mocinhos, tá? São os verdadeiros vilões. Pode ser que comece uma grande guerra. Por exemplo, eu não posso falar isso aqui abertamente. Porque o YouTube deletou todos os vídeos falando sobre isso. Eu vou ter que falar em códigos aqui. O terremoto que mandou para a vala mais de 20 mil pessoas na Turquia, ok? Não era bem um terremoto. Não era bem. Eu só vou poder vir até aqui, pessoal. Eu não posso falar aqui. Mas algumas filmagens mostram que na verdade foi um ataque a parte da Síria. Agora, eu só vou poder vir até aqui. Eu não posso avançar mais do que isso. Então, praticamente, o que acontece é o seguinte. Qual garantia que eles não têm que venha um grande ataque aos Estados Unidos? Aí vocês perguntam, por que os caras atacam uns aos outros? Pois é, meu irmão, é a guerra de Gog e Magog. Como sempre foi falado na Bíblia. Então, a ideia aqui do vídeo de hoje é dizer para vocês o seguinte. Isso aqui é muito pior do que OVNI. Isso aqui tem a ver com algum objeto de algum país que está medindo se dá ou não dá para explodir os Estados Unidos de jeito. É basicamente isso. E se está medindo é porque os Estados Unidos incomodou demais.
Então, essa é a coletiva de imprensa. É essa que é a coletiva de imprensa. O que foi abatido não foi um OVNI. Se fosse um OVNI, tá todo mundo caladinho, tá? Então, é essa que é a coletiva de imprensa. E eu penso que esse é o fato verídico, tá? Agora, eu não posso comprovar a minha tese, mas é o que eu acredito, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.